Boa tarde, me chamo Cecília Félix, sou estudante na Universidade Federal de Campina Grande e todo o grupo aqui presente faz parte do curso de licenciatura em História, mais precisamente fazemos a disciplina de Teoria e Metodologia em História, a qual é ministrada pelo professor Iranilson Briti. E hoje, como forma de avaliação, iremos realizar uma entrevista com o professor Joel Carlos Andrade, que possui graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Altos Estudos em História pela Universidade de Coimbra. O professor ele também fez estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Campina Grande e atualmente ele é professor associado 2 na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem experiência na área de história, atuando principalmente nos seguintes temas: História dos Sertões, Euclides da Cunha, Teoria da História e História da Historiografia. Oliveira Martins, Pesquisa Histórica, História e Memória, Sebastianismo e Cultura Luso-Brasileira. Agora eu irei passar a palavra ao professor, caso queira acrescentar mais alguma coisa. Né? Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Camila, Débora. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, meu agradecimento, né, por poder estar, pelo convite, né, pela oportunidade de conversar com vocês hoje, nesta tarde de 22 de dezembro, né. Estamos finalizando aqui mais um ano, numa situação extremamente atípica, né, mas estamos vivos e temos que celebrar a vida. Né? Então, o meu currículo é um pouco esse, a gente sempre tem dificuldades em inserir as informações, também a gente tem que ter cuidado para não ficar muito abrangente, né? Para não dar a ideia que a gente dá conta do todo, e não é o caso, né? Então, de fato, o que você leu representa um pouco aquilo que eu tenho feito nos últimos anos, né? Em termos de história, a minha relação com o mestrado em História dos Sertões, a minha experiência na UFCG, que foi muito interessante, trabalhando na execução do projeto do estágio pós-doutoral, e, enfim, estou aberto aqui para o diálogo com vocês. E a primeira pergunta, assim, simples, mas, né, assim, eu queria saber o que é a história para o senhor. Como o senhor define a história em si como um todo? Ok. É sempre muito difícil a gente definir, né, algo, mas a história, né, eu me apropriaria de uma frase do historiador Lucien Febvre, num capítulo de um livro chamado Combates pela História, onde ele fala, o título do texto é Viver a História. Eu acho que, para mim, a história tem um pouco a ver com isso, por mais que nós estejamos lidando com o passado, em especial, lidando com outras temporalidades, né? Eu acho que história é vida, né? Para mim, história passa por algo que me instiga pensar o outro, né? Estabelecer essa relação com outros, vamos pensar no plural. Então, na medida que eu vou amadurecendo, enfim, eu vou tendo uma melhor clareza em relação a isso. O fazer história passa necessariamente por lidar com o outro, ou como diz o próprio Michel de Certeau, lidar com o ausente, né? Com a ausência. Me parece que a gente tem sempre uma busca, e não é uma busca fechada, né? Mas é justamente nesse pulsar, nesse movimento de busca, que a gente se constrói enquanto historiador, né, historiadores. E eu acho que o gostoso da história é isso, né? O gostoso da história é a descoberta, são as novas sensibilidades, a capacidade que a gente vai tendo a ampliar o olhar para as coisas, né? repensar
os sujeitos, repensar o mundo, né? E eu acho que assim, os limites também são sempre transponíveis, né? Então a história nos permite isso, uma certa liberdade, uma certa capacidade de, como é que eu poderia dizer, de exercício de autonomia, de enfrentamento. É difícil definir em poucas palavras, né? Então acho que é isso, pensar história, fazer história, criar as condições de possibilidades para a gente, de alguma forma, agir enquanto sujeitos pensantes. Eu acho que é um pouco isso. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Que meu computador aqui está travando um pouquinho, mas boa tarde, professor. Eu me chamo Camila, né? Como a Cecília falou também, sou aluna do curso de História. E as perguntas que eu elaborei, eu me baseei, né, no texto de José de Assunção Barros. Uhum. E aí, eu vou fazer essa primeira pergunta, né, para o senhor, baseada nessa primeira parte do livro que a gente trabalhou na disciplina de Teoria e Metodologia, que é a seguinte, né? Para você, qual a importância e o papel do método, da teoria e do discurso ao trabalhar na disciplina de História? Ok. Obrigado, Camila. Boa tarde também. Eu acho, primeiro, a teoria é fundamental, né? Eu sei que há algumas reservas, compreendo, mas a teoria é fundamental, fundamental. Muitas vezes há uma hierarquização, uma distinção entre áreas específicas, né, enfim, do curso. Isso não ocorre apenas em uma universidade, mas, enfim, isso tem a ver com a estrutura curricular nossa. Mas, mais que isso, às vezes há uma reserva em relação à teoria da história. E eu acredito que teoria é fundamental, não só, primeiro, né, não só em teoria, na disciplina específica, introdução aos estudos históricos, teoria da história, historiografia brasileira, que são aquelas que enfrentam mais diretamente a problemática da teoria. Mas teoria está presente em praticamente todos os outros componentes curriculares, todas as outras disciplinas, né? No curso de História, a gente vai estar lidando permanentemente com conceitos, em especial com atribuição de sentidos, né? E acho que esse exercício que o Assunção tem feito é um exercício muito interessante, recente, né, dos últimos anos, quando a teoria da história no Brasil e a história da historiografia passaram a serem melhor divulgadas, né? Ou seja, nós temos uma produção mais regular que atende a uma demanda, né, pesada, sobretudo ali das duas últimas décadas, né, que é a perspectiva de facilitar, entre aspas, né, de permitir aos discentes em formação um acesso melhor à discussão sobre teoria e metodologia da história. Então, nesse sentido, o trabalho do professor Assunção, né, ele é muito, muito interessante. E trazer a ideia de teoria, né, articular teoria e metodologia, mas falando primeiramente de teoria, numa linguagem que seja mais didática, embora, né, tenhamos sempre aquela dificuldade de definição. Por que a dificuldade de definição? Porque eu posso entender teoria de uma forma, posso atribuir um dado sentido, Cecília pode ter uma outra formação, um outro referencial, né, uma outra escola, e atribuir um outro sentido, o Yuri outro, né, Débora outro, e você, Camila, outro. Então, como é que eu poderia dizer? É muito difícil a gente definir, né? Mas eu acho que o exercício do Assunção, ele, de certa forma, ele enfrenta esse problema de uma forma bastante interessante, né? Quando ele vai nomear teoria como, no primeiro momento, é a questão dos sentidos, né? É a apreensão do mundo. Isso é algo que a gente tenta já nas aulas iniciais do curso, desde
introdução à teoria, a gente tenta criar as condições para que o aluno perceba, olha, a teoria não é algo tão distante, mas nós pensamos, refletimos, nós nomeamos, conceituamos, atribuímos sentidos às coisas. Né? Então, há uma lógica, há um dado exercício de tentativa de apreensão do mundo, como o Assunção fala. Né? Então, é isso. Eu acho que pensar a teoria é pensar o mundo, é pensar as coisas, é atribuir sentido, ou como diz o Paul Veyne, articular tudo isso numa própria trama, né? Algo que precisa ser pensado. Né? Quando a gente pensa e atribui, né, sentido, é uma forma de ver, de nomear, de conceituar, enfim. A outra questão que já é um pouco diferente, que é a ideia de um campo de estudos. Há um campo de estudos, né? Como falou a Assunção, quer dizer, um campo de estudos em teoria da história. Há uma complexidade, até assisti recentemente uma palestra de um colega, professor, onde ele chamava-nos a atenção para o seguinte, como teoria, enquanto um campo, pode ser pensado também, mas a partir do sentido que cada historiador que está sendo estudado atribui à teoria. É que muitas vezes a gente cataloga ou sintetiza e há necessidade de muitos referenciais teóricos. Mas nem sempre a gente para pensar qual é o lugar que cada historiador, que nós estamos nomeando como teóricos, dá à teoria. Qual é a teoria para aquele autor A, B ou C? Para ele, né? Então, isso é algo que precisa ser ponderado, né, no campo de estudos, do campo da teoria enquanto um campo de estudos. E a outra, que eu acho que é uma questão muito cara também, que o Assunção traz, usar uma expressão aqui em Portugal, usada em Portugal, traz a terreiro, né, convoca para a discussão, que é a ideia dos modelos explicativos, né? Ou seja, há vários modelos, escolas, né? E nós temos uma formação muito ocidental, muito europeia, e eu ainda resumiria mais, muito francesa, né? Alemã, francesa e inglesa, mas especialmente a nossa formação, ela está muito, como é que pode dizer, investida de um modelo francês de história, né? Eu estava recentemente olhando a minha biblioteca e os livros que atendem a essa área de teoria da história, em sua grande maioria, os que eu comprei há já um bom tempo, são de autores franceses, né? Então, eu acho que assim, a teoria, resumindo, ela pode ser pensada como esse campo, ou essa necessidade que a gente tem de atribuir sentido aos nossos estudos, aquilo que nós temos como objeto de estudo, como objeto de discussão, de análise, né? Ele não pode estar ali sem ser pensado, sem uma reflexão sobre as condições de possibilidades de trabalho por parte do historiador, né? Então, acho que passa por aí, talvez em outros... no decurso aqui da nossa conversa, eu retome e amplie um pouco melhor essa fala. Ok. Deixa eu ver se eu entendi bem. A relação entre a teoria e ciência em história seria mais ou menos isso?
Uhum. A gente pode convocar aqui alguns argumentos. O primeiro, a questão de qual é o lugar que a teoria ocupa na história, e isso repercute na forma como a gente vai compreender uma dada forma de história, né? Então, assim, no decurso do século XIX, por exemplo, a gente teve um embate muito intenso, né, em relação ao saber história ciência, ou saber história arte, ou saber história filosofia, né? Muitas vezes ciência é confundido com filosofia também, né? Principalmente ali no campo das filosofias da história. Então, assim, ciência ou arte. Então, o que é fazer história? Né? Qual é o lugar do historiador? Qual é o lugar do conhecimento histórico? Qual é o lugar, inclusive, da empiria? A história é só especulativa ou ela lida necessariamente com a dimensão empírica? Quer dizer, o historiador precisa fundamentar o seu trabalho a partir da documentação, né? Então, esse debate nos leva a uma situação bem interessante. Fazer ciência em história pode nos levar ao quê? A ideia do rigor. Rigor. O que é o rigor? Né? Pensar no campo específico, pensar na forma como o historiador trabalha e como estabelece seus critérios. E aí a gente adentra teoria, metodologia, teoria enquanto modo de pensar, de nomear, de conceber, e metodologia enquanto modo de fazer. Né? Mas isso é intermediado também pela dimensão documental, ou podemos discutir a noção de documento, fonte, documento, monumento, mas enfim, esse operatório, né, requer um trabalho que tem a ver diretamente com uma formação específica. Ok, pode ser um lugar para o historiador. O outro, a necessidade de uma dimensão interdisciplinar. Né? Então, dialogar com outros saberes. Então, fazer ciência em história também está ligado a isso. O historiador, num dado período, buscou a especificidade. Essa é a grande briga do século XIX. A história, né, devia buscar o quê? A sua especificidade. Se distanciar da literatura, por exemplo. Né? Por quê? Porque literatura é ficção, é invenção, é imaginação. Como se fosse possível, através da história, reconstituir o passado tal qual. Né? Isso você só dependia o quê? De um historiador maduro, de um historiador que tivesse experiência suficiente, cuidado suficiente, para evitar o quê? Evitar a dimensão política, portanto, ser apolítico, a dimensão subjetiva, portanto, ser objetivo, né? Enfim, aquilo que a escola metódica defendeu. Então, ciência e história depende, né, da forma como você lida com a história. Qual é o lugar que a história ocupa, em que época e quem está à frente. Podemos, no primeiro momento, né, a ciência, enquanto esse rigor e esse distanciamento da ficção, da literatura, só dando um exemplo, né? Mas lá no início do século XX, nas primeiras décadas, a gente pode pensar a história como ciência, sim, mas é a ciência do homem. Portanto, ciência do homem, como diz o Lucien Febvre, ciência do homem, portanto, tem as suas limitações. Existe uma especificidade nesse saber científico, história. Né? Então, depende muito da forma como cada historiador, aqui, entre aspas, escola, tendência, tradição, né, nomeia esse fazer história ciência. Né? Eu diria que até no do outro lado da apresentação, ele vai
estudando, muito teórico, muito cronológico em relação a essa sensibilidade, comparado com o que não criamos hoje. Boa tarde, professor. Antes de tudo, eu vou explicar um pouco. Meu nome é Débora e eu acabei ficando com outra amiga da gente que não pôde comparecer devido a problemas profissionais, conta de trabalho e tudo mais. E eu farei as perguntas junto com ela, então eu irei intercalando. A primeira vai ser a dela e Yuna perguntou ao senhor, com o seu olhar de historiador, você poderia nos descrever o que foram as filosofias da história? Fique à vontade. Volta do final do século XVIII, a gente tinha uma inquietação muito grande com se fazer história, se escrever história. Você tem uma questão das funções, a história da floresta, você tem várias histórias e várias histórias. Mas essa é uma preocupação sistêmica também é colocar uma situação grave.
Mas, enfim, trabalhar com os funcionários, mas evolução, enfim. Mas a transformação é um processo muitas vezes igual aos cisnes, explorar os cisnes também. Mas eles são muito implicados, as filosofias da história, essa postura romana, também foi colocado por uma questão teleológica, foi muito caro para os problemas que estão vivendo, mas toda a teoria da sua cultura não se assusta. Não, ficou muito bom, professor. Eu vou fazer outra pergunta aqui, vai ser um pouco do âmbito do livro, mas um pouco mais pessoal. Qual foi a sua maior dificuldade como pesquisador na área de história, professor? Essa é para pensar um pouco mesmo. Assim, pode ser por vários ângulos, pode ser como professor, pode ser como aluno, pode ser como pesquisador. Enquanto pesquisador, por exemplo, eu posso falar para vocês uma das maiores dificuldades que eu tive foi a doutorado. A doutorado. Explicar argumentativamente. O meu trabalho, se você você pode fazer frequência, você pode chamar essa relação, uma relação de vida, uma nova, e nem tem 78, eu estou participando, certo? A história passa na frente. Como a história, eu fiz uma pesquisa de campo, a segunda promoção foi uma pergunta para isso,
quer dizer que as demandas são as mesmas. Aqui a gente fala que todas as profissões que não conhecem mais que estão usando, ela participa de prazo, participa do futuro, lógico que há muitos sonhos agora, mas pouquíssimos, coisas por acontecer. Mas não tem problema muito diferente para a nossa pessoa. E ainda ele me ensinou a pensar no final das intolerâncias, e todos acham que todo mundo vai ser mais, mas cada pessoa tem que ser exatamente as aulas repetitórias. Que é isso que eu acompanho com vocês de história. Como você vai falar? História de história da universidade. São os repetitórios. Mas aquilo não é história que você fala. Não é essa história. É a mesma coisa que você fala. Você quer outras, tudo bem você. Então, essa foi grande difícil. Mas eu falo isso. A gente fala segundo, perceber a presença desse paciente. Você imagina os primeiros dicionários da língua portuguesa, no primeiro em 1712, depois de 1789, 1803, 1848, eles não apareciam separadamente. As enciclopédias, todas as enciclopédias, nós temos a século XVIII. Por isso que na geração francesa eles estudaram Berthe, por todas as enciclopédias. Não aparece o tempo. E isso eu quero aprender como uma data prévia na nossa competição. Então, quando eu tive essa clareza, isso pode não foi discutivelmente sem erro, a partir dali eu vou de segurança, de proteção. Aí pode estabelecer as mãos, inclusive com o trabalho comparativo que foi um desafio. Vamos para Portugal e Brasil. Isso levou no caso para mim do meu tempo, foi 8 anos. Foi 8 anos, sabe? Mas assim, foi uma coisa desafiadora. Os meus limites, as noites não eram suficientes. As noites de sono, as férias, os excessos, não é suficiente. Não tem que pegar para a energia em ônibus, ou pegar a energia, passar pelo espírito para a academia. Qualquer coisa, você tem que tomar para a energia para ter uma ideia. Então, cada passo para teste, para você se chegar a ver, você tem um lado de ideia. E eu digo para vocês o seguinte, às vezes, aquilo que a gente estava a gente volta tão pessoas, porque a força que vocês fazem tem duas palavras, pode me perdoar, duas palavras que 3 anos atrás, mas não está no coração, não sei quem poder falar.
se apresentar na história regional, para avançar na Sibéria, enfim. Com certeza, sim. Acho que é interessante. Já que a gente está falando de teoria, vocês têm teoria em dois ou não são teoria? Tem teoria? Em duas. A gente está passando um processo de mudança estrutural mas tem a teoria 2 atual, que é uma versão, né? Você vai mudar para teorias da história, você vai criar uma outra questão para ser no nosso âmbito. Mas nesse mês, eu resolvi otimizar a ideia do não mudar. Como exemplo aqui, eu acho que vai não mudar, pensa assim. Como articular para que os alunos tenham uma noção de cada autor aposta uma perspectiva diferente? O professor tem que complementar. Então, tem um método, mas ele pode escolher uma biografia que, naquele momento, para aquela turma, ele tinha esse mais natural, mais adequado. Então, eu peguei, trabalhando na história vista de baixo, peguei Thompson, Thompson, a história vista de baixo, a história tradicional, o Thompson, a minha história, em especial, o Carlos Dias, e os exercícios que o livro faz, em especial o livro clássico, jornal, a ideia do natural, circular cultural, porque já é outra forma diferente da perspectiva de paz. Mas a gente está trabalhando na o futuro da vida dos homens indígenas, a trabalhador da infâmia, a vida dos homens indígenas. E pode ser pouco a ideia do futuro, aquela pessoa de cabeça da mãe, isso, cabeça da mãe, que consegue uma estratégia de astúcia, estratégia de racionaliza, futuro, essas gerações amantes, e sabe quando a gente sempre precisa do futuro os políticos, etc. A história também. Então, a gente sabe que a gente vai ter são várias possibilidades de leituras que seriam diferentes entre as. Nós aprendemos na história social isso é aquele significa entrar, possibilidade de estudo, uma possibilidade de ataque, de escolha, de insight que não tem que ser estudado. Isso é um exercício interessante, então, a minha percepção. Tem visto isso. Você pode achar que regional, por exemplo, de cachorro. Veja como é interessante. Na década de 70, você tem a segunda geração dos alunos acadêmicos, que é a década de 70, no Brasil, esses 10%. No início de 80, alguns problemas bem precisos, inclusive eles professores. Ou seja, o caso da professora Rafael,
Eu me formei na Universidade de Campos Gomes. Então, na década de 80, foi um debate muito intenso sobre o regionalismo. Mas se você souber, discussão sobre política, discussão sobre aspectos culturais, e da década de 90 para cá, isso foi perdendo a discussão sobre regionalismo. Foi ficando, podemos dizer, escanteado. Poucos historiadores debatem. Olha, o nosso mestrado nessa fase é uma forma, mas ele se propõe a retomar isso, a retomar isso. Pensando na história, que não seja tratada, que não trata dos conceitos, ou seja, essa razão. Muito tempo que nós temos uma nova história de vida dos conceitos. Nós consumimos aquilo que veio dos conceitos. Isso é possível. Então, agora, que foi uma coisa não realização. E, portanto, nós podemos construir um espaço na nossa. Por um lado, por outro, desconstruir essa ideia de isolamento. Ou seja, quanto mais as pesquisas dos nossos alunos recebem não pensando nesse defender sua coisa. O trabalho sobre não é esse coisa. Trabalho muito bem. E traz uma coisa que eu estimo para outros trabalhos. Não sei se essa científica provavelmente vai poder na história da ciência. Não sei essa estou preso, pesquisa, tá? Mas a ideia é essa, de setores conectados. Então, a gente tem outras pesquisas que vão perceber, estou estudando estrangeiros que já vão mudar para 50, trabalham em outra região, essa região de sertão, de Paraíba, Ceará, não está esse interesse de alagoas, franceses, ingleses, etc. E aí, a gente não tem. De alguém como eu, a gente está muito estudado. Está muito estudado. Mas está achando. E aí, tem também. Às vezes, vai se tornando nas tendências de fora. Que pode ser bom no primeiro momento, porque a gente está fazendo, mas tem que ter critério, tem que ter cuidado. Muitos trabalhos muito bons não foram produzidos por professores, pessoas docentes. A gente perdeu essa atenção para professores. A formação a gente entra muito necessária. Parece que não somos desperdiçados. Eu acho que é uma proposta que tem essas condições. Trabalhar com professores, todas as professores, o que eu vejo, né? Essa mudança, saudades, professor, deixa eu ver. Sim, história regional, já está aqui, só para ver, vocês, brilhante na história, brilhante porque escrever nele gosto dos campeonatos. Agora, quem pensa que fala as coisas, e para ter colaboração nacional, você tem que ter uma colaboração, tem que ter sério. Se não tem sério, ninguém vem. Porque o valor não você todo inventado, mas você tem a documentação, salário, você pode perceber que o mas é isso, dando um exemplo, para se aplicar e descobrir. Eu acho que o nosso trabalho tem professores que trabalham de forma história, outros do passado. Por exemplo, aqui, precisa de inspiração,
sobre o livro a história do silêncio. A história do silêncio. É isso, Débora. Você não fecha assim. Eu achei muito interessante o seu problema com ele, da prisão história regional. Eu tenho essa pergunta, porque eu tenho interesse em fazer a história regional. Eu gostaria também que você fosse falar sobre Sim, abre um leque bastante grande, principalmente quem gosta de pesquisar não só da história regional, quanto das outras demais histórias, como história de quadrinhos, a questão da arte, história da arte, enfim. É um leque maior, dá um incentivo maior enquanto essa pesquisa. Isso. Páginas do e-mail de meia hora. Se a leitura for boa, 60 páginas é meia hora. Foi a discussão mais importante que eu tive dessas aulas. Todo mundo fixou no pensamento. E as práticas. Mas comigo eu conheci essa é isso. Eu sofri, eu escuta, então, é isso também. A gente tem os problemas tem uma diferença entre outros. A gente pode explorar autores que não são conhecidos. Vou dar um exemplo todo. Rafael Fernandes, acho que ele não tem. Não sei se ele vai ver a conta. Você acontece? Eu esqueci. Ele foi lançado ultimamente, não foi? 2016 por aí, se não me engano. Um dos livros dele. Ele fez uma vaquinha, eu não lembro do movimento. É muito bom o livro dele. Mas eu acho que tem um irmão. Eu acho que tem também. O dele é do década de 50. Talvez eu já tenha morrido. Sim, então acho que é outro. Então acho que deve ser de outra pessoa. Pode ser. Sim.
teve um autor independente um tempo atrás que teve muito movimento também, que ele conseguiu lançar o livro dele. É um orgulho para a cidade. Desde o nascimento de desde e espero ter segurança. Se você tivesse, acho que você a história é muito dessa. Ele pode mas essa história, puxa, descoberta interessante. Eu não tenho essa vida de depois, porque eu não tenho profundamente lidando com essa forma. Mas eu hoje não tenho entendido. Então, é muito interessante. Está lidando, e não para com a história regional, também isso, o grande desafio são as fontes. Então, você tem que estar o tempo todo buscando ali os seios, isso, e acabando nesse projeto de social científico, eu estou trabalhando com ele. Então, você tem essas coisas para você ter uma dedicação. Você fez a própria web, porque nós então então, professor, na sua pergunta, eu queria saber qual é essa opinião sobre a questão da interdisciplinaridade, né? Que é a implementação de cada personagem no contexto da escola. Isso, esse conversação eu gosto, né? Pensando a gente precisa se apropriar bem daquilo que outros saberes têm, sem perder de vista todo o exercício do historiador. A gente não precisa muito as nossas histórias. Porque se você tem, nossas palavras, você tem certa formação positiva, a nossa temporalidade, tem que lidar com a história do tempo. A nossa participação, a instalação é uma experiência da nossa participação. E isso implica também a experiência histórica, das nossas mudanças, a direção. Nós podemos trabalhar com a direção psicológica, a direção psicológica, mas precisamos trabalhar linda também com a direção da água. Então, quando a gente por exemplo, literatura. Esse trabalho não é um trabalho incrível literário. Não quer dizer com isso que a gente vai trabalhar com a educação da nossa
E a expressão muito interessante do falecido Ivan Teixeira. Ivan Teixeira, ele escreveu falou sobre o não historicismo. Esse não historicismo, passado, historiador, olha bem, esse aqui é a história citada. A história citada no texto e a textualidade da história. A historicidade do texto e a textualidade da história. Você vai trabalhar com você vai trabalhar você vai falar assim, sobre 19, romantismo, a autolegação. João se apaixonou por ele se apaixonou antes de descobrir quem era o nosso eu tenho que ser mais feliz. Mas ele vai ser muito saudável. Aí você vai trabalhar nesse livro, acho que eu acho que é muito feliz. Essa a história, mas é importante, né? A história da atual, assim. Os médicos que a gente vai passando de professor para evolução, eles são diferentes da agora. Mas uma história que eu acredito que bem forte é a história oral em si. Então, eu queria saber qual a sua opinião, qual a importância da história dentro do campo histórico, assim, disponibilizar. Ok, assim, de muito bem, também não sou e que muitas pessoas políticas, né, grupos, livros que não tinham uma resposta para a história que foi passada a ser tematizados pela história dos trabalhadores, enfim. Então, isso porque hoje em dia, essa questão, a função
entendendo uma história maior, uma história maior da tecnologia. Eu entendo que esse todo historiadores, essa história, enfim, os clientes também, não tem como ser documento, porque ser documento, pensar no documento, você tem que reconstruir, né? E os usos que são feitos, não é verdade sim, mas são os usos que nós estão sendo feitos. Você tem que falar, eu acho que acaba de ser assim. Não é enriquecer o trabalho, não se enriquecer o trabalho, a ideia que é uma espécie de apelo, não é isso, né? Mas assim, como é que eu vou dizer? Primeiro, é um texto esclarecedor, mas a ultrapassação de necessidade é a informação. Quando eu estava desenvolvendo a minha dissertação, teórica de problemas, teórica de ser, vai ser problemas que é só chamar. Vai ser os fontes. As minhas fontes, né? Fazem essas coisas necessariamente, as conversas com os historiadores, manifestações, os desenvolvedores, então tem que desenvolvedores. Essa coluna de desenvolvedores é difícil comigo, e você não problema também. Você tem que tentar entender. Eu quero entender, mas a palavra não esquece de tentar entender. Então, que mobilizar as pessoas do que eu tenho que conversar com essas pessoas. Você tem que saber lugar aqui. A figura que eles aparecem, mas para expressar o que é deles. Então, eu também fui esses sujeitos e perceber que o desenvolvimento deles é se projetar também, para as expectativas, como vai ser a memória reação. Então, assim, quais eram esses. Essa é um capítulo que eu chamo de os pontos da memória, os campos e os campos da área de campo de lugar, mas também de campo de música. E os pontos, as histórias que eles também já sofre tudo para nós, né? Sofre o preconceito, o amigo sofre o preconceito, e sofre para tudo que nós vemos, que tem algumas coisas anônimas, as pessoas que falam que você pode, pessoas então, enfim, então, a história foi uma lição para mim. Assim, a partir da história, você pode é que outras fontes não permitiam. Porque as fontes escritas que eu tinha sobre a comunidade eram só fontes. Eram pautadas pelo esoterismo. Eram pessoas que escreviam textos que mostravam as pessoas como os processos que achavam as relações sumerianas. Aqueles seres humanos, a história, que ficavam ali, importante eles. E aí, o cara que é só você tem todos os procedimentos, você tem que preparação, tem que preparar as mesmas camadas, essa transação,
é interessante, eu acredito buscando relações de tempo, para fazer um ritual a partir de cada fala. E cada capítulo foi escrito buscando aquilo que cada fala, cada passagem essa teoria, metodologia e formação. Para tentar fazer uma relação de uma escolação da semelhante em tudo, da minha forma de ser e semelhante. Pronto, professor, obrigada. Agora a próxima pergunta. O que difere a historiografia da história? Essa pergunta é feita por Yuna. Essa é uma pergunta. Eu diria que é uma pergunta difícil. Eu diria que é. Eu não posso mudar essa questão. Porque a história, né? A gente pode pensar a história. Pode pensar na história acadêmica, pode pensar na história, aquela história que com os gregos, os romanos, todas as histórias passando, mas sobre a importância da investigação, todas as perspectiva eu acho que ele é muito mas fácil história, sobretudo história da história. Então, depende disso, qual é a história, porque eu posso dizer que eu posso pensar que alguém que não está tem a educação acadêmica faz história, sim, ok. Mas é diferente, assim, porque implica em outras questões, em outras escolhas, em outros. Aí também é topologia, eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Aqui tem um Michel que você fala da escrita da história. Aqui fala da história. Então, as explicações que eu estou servindo, eu vou fazer história por meio totalmente, eu sabia que precisa ser legitimado pelos pais. Especificamente. Por isso que é difícil definir assim. E se ele for nos livros, vai encontrar muitas definições para a escola e vai encontrar bastante. Mas eu acredito que tem essa diferença. Historiografia, cada pessoa que conhece, pode fazer história. Obrigado, professor. A outra pergunta seria: o que você sugere para novos pesquisadores da área? Ou seja, para os pesquisadores que estão entrando, o que você sugere? Dá uma dica aí para melhorar no âmbito de pesquisa, no âmbito dos métodos. Ajuda bastante para quem for ver a entrevista, orientar um pouco. Obrigado. É sempre muito difícil ter escolha deles também, né? Aqui eu tenho livros separados que eu gosto muito. Eu daria um exemplo, é um livro chamado 12 lições sobre a história, do Antoine Proust. Esse livro, ele tem noções básicas, tipo a profissão do historiador, os fatos e a crítica histórica, as questões de historiador, os conceitos, a história social, enfim, imaginação e atribuição causal, história como compreensão, é um dos textos básicos, eu diria básicos. Assim, é um bom texto, esse do Antoine Proust. Esse livro aqui foi publicado pela Autêntica. É um livro
Um bom livro. Tem um outro, agora sim, em relação à pesquisa, vamos pensar a pesquisa. Como professor também de pesquisa histórica, né, que eu trabalho com teoria, historiografia, mas também com pesquisa histórica, uma publicação recente muito boa, e estava falta, porque ele diz muito daquilo que a gente trabalha, mas toda aula a gente está dizendo aquilo e nem sempre estava registrado. É isso aqui, é esse livro. Pesquisa em História, Prática de Pesquisa em História, da Tânia de Luca. É um livro muito bom, é muito bom mesmo, porque tem todas as etapas aqui, né? Em busca do passado, documentos, o objeto, a historiografia, das fontes. Enfim, eu acho um texto também muito bom. Para não pegar um texto mais nesse formato, eu acho que a nova história cultural aqui de Lin Han, é novo esse texto? Não é da década de 90, 92 a primeira edição. Mas é tão... Por exemplo, a discussão que é feita sobre Michel Foucault, a história da cultura de Michel Foucault, o texto de Thompson sobre massas, comunidade e ritual, Thompson, Renato Mondes, o texto sobre La Capra e Hayden White, tem o Chartier, textos de ação, leituras. Então, assim, é um livro... Porque é difícil escolher, a gente tende a hierarquizar, né? Mas é um texto muito bom. Há um livro também do professor Durval Muniz sobre o tecelão dos tempos, é bem interessante, para a introdução, é muito bom esse livro. E o clássico, Combates pela História, do Lucien Febvre, né? De prática, quando alguém pergunta aos professores de história, todo mundo recomenda o Apologia do Historiador, o Ofício da História, o Apologia do Historiador, do Marc Bloch. Eu, como gosto mais da escrita do Lucien Febvre, né, eu gosto muito desse livro aqui, porque é mais difícil. Acho que o livro que é bem escrito, ele pode ser lido qualquer momento. Essa aqui, acho que é bem interessante. É o tipo de livro que é bom você ler na aula de sala de aula para te orientar e reler depois para te orientar mais ainda. Que você tem aquela leitura por prazer, para entender, não é mesmo? Exato. Mas assim, particularmente, você pode história preferido. Qual é o que me inspira? Mas eu diria que Michel Serton. Michel Serton. Mas é que eu leio os objetivos também.
Pronto. Costuma ser comum o texto todos os versos e volume. Eu acho que é isso que eu acho que Só queria agradecer também, porque o senhor tem um diálogo maravilhoso e é ótimo conversar com o senhor. Foi uma maravilha. E sim, teve os livros, as recomendações do senhor, pode saber. Eu vou procurar realmente para ler, porque eu achei interessantíssimo. E eu gosto bastante do fato do senhor falar do pesquisador na nossa região, da nossa cidade, do Clínica de Sicília. Tocou bastante na gente ver que a nossa cidade está além, está naquele parâmetro de pesquisa de alguém na universidade está olhando para isso. Porque o que vemos muito é a história regional apagada. Eu estava conversando com Cecília hoje e nós estávamos até falando assim, um grande problema da história regional é que muita coisa é apagada graças às famílias que comandam as cidades. Aí as famílias falam que não é e não vai para documento oficial. Aí apaga, aí só tem boca falada. Entra na grande história oral. E às vezes, boca falada, você fala com um, mas um tem medo de dizer, o que fala pode não ser verdade. Entra naquele grande redemoinho da pesquisa. E foi muito bom o senhor, esse incentivo que o senhor deu para a gente também, a questão da pesquisa da microhistória, desses campos mais nichados, de sair um pouco daquele conforto da história moderna, da história antiga, e ir além disso, e pesquisar além disso, que dá para nós ir além disso. Foi maravilhosa a conversa com o senhor. Obrigado. Muito obrigado também. Com certeza, nos vemos aí na sala de aula quando voltar na presencial.